Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que é gostoso de assistir, que ele vai trazer um pouco de alegria pra gente, muita reflexão, que se chama Made in Coreia. A gente vai para a Coreia, se transportar para lá, para ver o que acontece com os nossos sonhos, para ver o que acontece com realidades diferentes, culturas diferentes, e a gente vai trazer muitas reflexões e o lado espiritual também dessas vivências que a gente pode ter nesses lugares. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, eu quero agradecer você que está assistindo a gente aqui pelo canal Tatiana Benites no YouTube, também quem está assistindo a gente na TV Mundo Maior e quem está ouvindo a nossa transmissão pela Rádio Boa Nova. Então, agradeço a audiência de vocês e peço para vocês que vocês entrem aqui no nosso canal, Tatiana Benites no YouTube, sigam a gente, que você possa também deixar o seu like aqui no nosso vídeo, nos outros vídeos que a gente tem no canal, e que vocês também, quanto mais vocês escrevem comentários para a gente, melhor, porque quando vocês escrevem, o YouTube fala, olha, é uma coisa interessante, vocês estão comentando, e daí entrega para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada pela colaboração, compartilhem com os amigos o nosso canal, e agora eu vou chamar o Damião para falar para a gente a ficha técnica desse filme, Made in Coreia. Damião, com você. Alô, 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 aos amigos do canal do YouTube Tatiana Benites, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Vamos falar hoje, então, de Made in Coreia, o filme que teve em data de lançamento 12 de março de 2026, data mundial. Diretor Ha Kart-ki, 1 hora e 43 minutos de duração, um drama Made in Coreia, um sonho de infância sempre motivou uma jovem indiana chamada Shemba a viajar para a Coreia do Sul. Sua fascinação pela cultura coreana logo lhe inspira a viver essa experiência por si própria. Assim, enquanto vive sua rotina numa pequena cidade, né, chega o momento de realizar esse desejo. Quando finalmente ela chega em Seul, a realidade se mostra mais desafiadora do que ela imaginava. Logo, Shemba enfrenta o isolamento e as diferenças culturais, encaminhando-se para uma jornada de crescimento, de autodescoberta e descobrindo novas conexões, novas amizades duradouras, Tati. É muito gostoso de assistir esse filme, porque ele vai falar de muitos temas e que ele vai trazer também para a gente um pouco de leveza em temas que são realmente duros, às vezes, para a gente tratar. Mas eu vou passar a nossa vinhetinha e depois a gente começa a nossa reflexão. É isso, pessoal. Agora a gente vai começar a fazer a nossa análise do filme Made in Coreia, né? Porque é um filme que ele vai falar, ele vai tratar de um tema que poucos tratam, que é a nossa velhice, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai sentindo que os nossos corpos vão mudando, os hormônios vão mudando, nossa pele vai caindo, né? Tudo vai ficando diferente no nosso corpo, nosso organismo começa a responder de forma diferente. Mas como é que a gente se prepara para esse tipo de coisa e como é que a gente acha que a gente vai estar, né? No filme, a gente tem a realidade de uma senhora e essa senhora, ela tem um filho
que trata ela de uma forma que, bom, é melhor que ela esteja doente do que ela fique bem, porque se ela ficar bem, ele quer que ela faça as vontades dele. Então, quer dizer, a gente envelhece, a gente cuida dos filhos, a gente cria uma família, a gente cria projetos de vida, sonhos, e de repente as outras pessoas criam um poder sobre nós, porque nós envelhecemos, e no qual você não tem mais um direito de fala, um direito de escolha. Então, até onde isso está certo e até onde isso está errado? Então, esse filme faz a gente pensar um pouquinho na questão do livre-arbítrio, né? Porque a nossa liberdade, todos nós temos a liberdade, mas a liberdade limitada de fazer algumas coisas, porque a minha liberdade termina onde começa a sua liberdade. Ou seja, eu preciso saber o meu limite de onde, o que fazer, o que chegar. Por exemplo, eu moro num apartamento. Então, se eu colocar um rádio muito alto, né, uma música muito alta, eu vou atrapalhar o vizinho do lado. Então, a minha liberdade de fazer o que eu quero, entre aspas, ali, eu tô atrapalhando a liberdade do meu vizinho de não querer ouvir a música que eu estou ouvindo. Né? Ele quer ouvir a música dele, ou ele não quer ouvir música nenhuma. Então, o meu limite é o limite do meu próximo. Então, nós temos uma liberdade limitada. Né? Então, o nosso livre-arbítrio são as nossas escolhas, mas eu preciso pensar no próximo, como diz no Evangelho. Eu preciso pensar no próximo, eu não posso fazer só por mim, porque nós vivemos numa sociedade. Se nós vivemos numa sociedade, eu tenho que também pensar no outro. E o filme fala da velhice, né? Fala do envelhecimento da pessoa e de como nós tratamos essas pessoas. No Oriente, existe muito forte, no Ocidente também, mas no Oriente mais, é muito forte essa figura de que as pessoas mais velhas, elas precisam ser muito mais respeitadas do que as pessoas mais novas. Então, ela tem um grau, né, de, como se, entre aspas, superioridade, né, porque ela já passou por todas as fases e a gente precisa ter um respeito maior por essas pessoas. E nesse filme, que se passa no Oriente, né, e na Coreia, esse filho não respeita esse livre-arbítrio da mãe, né? E ela precisa se passar, né, por uma pessoa doente, mentir para o filho, para ela conseguir ter a liberdade que ela sempre quis. Me fez refletir bastante sobre isso, Damião. O que você achou do filme? Eu gostei, que você diz, exatamente por isso, né? São muitas pegadas, muitas reflexões, essa da velhice, né? A gente para perceber, né, Tati, o quanto a gente acaba percebendo que existe aí um preconceito, né? De que vem ali, e esse preconceito, né? Ele é reforçado muitas e muitas vezes pela própria palavra aposentado, que quer dizer o que foi retirado, o que foi para o aposento, né? E às vezes esquecemos, né, que a vida material é desafio incessante ao progresso, chamando ao rejuvenescimento. Estamos progredindo ou estacionados, dependendo dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Todos pensam que ter idade avançada não é bom. Mas então vamos lembrar então de quem, né, Tati? De Chico Xavier. E aí Chico dizia, né? Devemos pedir a Deus para viver muito, pois depois dos 70, a gente não tem mais ânimo para ter qualquer coisa contra alguém. E adverte-nos, né?
que para voltar ao mundo espiritual em melhores condições do que quando encarnamos, é preciso perdoar. Então vamos demorar o mais possível para sairmos com um bom nome, com um raciocínio e sentimento educados. Só assim garantiremos paz. Tenhamos a certeza, né, Tati, de que a fase da velhice só atinge o corpo físico, não contaminando o espírito, e que o homem interior se renova sempre, Tati. É interessante, né, ouvir essas palavras, né, que foram ditas pelo Chico. E no filme, além dessa questão da velhice, né, de uma senhora que está ali passando por essa situação, a gente tem uma jovem que tinha um sonho de sair do país dela, né, de sair de um país com um costume totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, né, e ir para a Coreia, e ela consegue realizar esse sonho através da dor, através de uma dor, de uma traição, uma situação tão ruim para ela, né? E ela fala, caramba, que sonho é esse, né? Porque, não vou dar muito spoiler, mas assim, o filme já fala que ela vai para a Coreia, né? Então, assim, vocês sabem que ela vai, que ela consegue ir, né? Mas que ela precisa passar por situações tão difíceis, né? Uma situação tão difícil, imposta por uma pessoa que ela ama, uma pessoa que ela considera, né, uma pessoa idônea para ficar do seu lado, e ela tem que viver num país onde ela era o sonho dela, mas ela não consegue, não conhece ninguém ali, ela simplesmente estava indo, né, porque era um sonho, e ela precisa aprender a partir do zero, porque ela leva uma rasteira da vida. E isso faz a gente pensar muito nesse lado espiritual de falar, nossa, mas uma pessoa boa, né? Por que isso aconteceu com ela? Por que esse tipo de coisa acontece com a gente às vezes, né? Com pessoas boas, acontecem coisas ruins, acontecem essas coisas tão absurdas que a gente fala, nossa, acredita que aconteceu esse tipo de coisa com ela e chegou nesse ponto, né? Acontece porque a gente precisa aprender algumas coisas com isso. São as nossas provinhas. Então, quando a gente fala, tá tudo bem, tá tudo lindo, fala, quando eu acho que tá tudo bem, vem uma avalanche, acontece alguma coisa comigo. E é normal que isso aconteça, mas é normal que isso aconteça porque nós temos que aprender algumas coisas. Nós precisamos amadurecer algumas coisas dentro e fora de nós, né? E geralmente essas coisas vêm para que a gente se conheça mais e para que a gente consiga entender como lidar com essas pessoas que estão ao nosso redor e com o que a gente sente do que elas fazem para nós. É um pouco complexo, né? Porque a vida é complexa, né, gente? Mas acontecem coisas com as pessoas boas, né? E aí essa menina, né, mesmo sem saber o que fazer, porque é uma menina jovem, ela, revoltada da vida, vê a oportunidade de ajudar alguém, né? Vê uma oportunidade de ajudar alguém que está passando por uma situação quase parecida com a dela, né? E ela fala, não, vou lá. E acho que a princípio não foi nem a intenção dela de, eu vou lá ajudar. Foi lá para descontar a raiva que ela estava mesmo, né? Mas no fundo é porque ela não aguentava ver
outra pessoa passando por uma situação que era injusta, né? Então, essa essência boa dela estava ali aflorando, né? Por mais que a gente fale, não, ela agiu no momento de raiva. Não, ela agiu no momento de raiva para ajudar alguém, né, que ela nunca viu na vida, que ela não sabia o que estava acontecendo e que ela se meteu para ajudar. E no fim, ela acabou realmente ajudando, né? Porque a intenção, e isso é uma coisa legal de se falar, né? A intenção das coisas que a gente faz. Quando a gente coloca uma intenção boa, né, é isso que acontece, né? E a vida nos devolve as coisas boas, por mais que às vezes a gente não entenda, por mais que demora, por mais que demore, por mais que venham com outras provas ali pra gente, né? A gente começa a entender isso depois, né? Mas ela vai com uma boa intenção, e quando ela vai com essa boa intenção, ela fala, bom, fiz minha parte. Depois ela até fica meio que, puta, o que eu fiz, né? Gente, o que eu acabei de fazer, né? A gente já passou por isso também, né? Faz as coisas e depois fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Vixe, agora já foi, já fez, né? Como diz o Chico, não dá pra gente voltar atrás, né? Mas já fez, né? Mas agora a gente muda a partir daqui, né? E ela, apesar de ter passado por uma situação muito ruim, consegue assim mesmo pensar em ajudar o próximo. E se a gente for ver no Evangelho, né, a gente vai ver que todos nós, independentemente do nosso grau de escolaridade, da nossa condição social, do que está acontecendo conosco, todos nós temos a capacidade de auxiliar o próximo. Todos. Apesar de. Então, apesar da nossa dor, apesar da nossa falta de dinheiro, apesar da nossa tristeza, apesar de não ter estudado, apesar de, todos nós, apesar de não ter tempo, né? Todos nós temos a capacidade de auxiliar o próximo. Porque o auxiliar o próximo pode vir de tantas formas, né, que Deus dá a capacidade para todos nós fazermos. Até aquelas pessoas que a gente fala, ah, mas essa pessoa é ruim. Ela é ruim para muita gente, mas para quem ela ama, não. Então, ela é capaz de fazer o bem, nem que seja para uma pessoa, mas ela é capaz de fazer o bem, né, para quem ela ama. Então, Deus nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para viver bem. E esse filme traz nas pequenas coisas, né, que a gente vai ver. Eu não quero dar muito spoiler, porque o filme é muito bom. Eu gostei bastante do filme, né? E traz muitas coisinhas de família, que a gente pode refletir. Traz também essa reflexão do que é família. Do que significa a família. Porque às vezes a família são pessoas que nós escolhemos depois que nós estamos aqui, encarnados. Porque a nossa família de sangue nem sempre são aquelas pessoas mais amorosas conosco, apesar de termos que aprender com elas assim mesmo, né? E de não ser por acaso que nós estamos na mesma casa. Então, o conceito de família também do filme faz a gente refletir, né, sobre essas uniões de almas dentro e fora da nossa própria casa, né, Damião? Sim, e aí, detalhe, a Tati foi contando ali, sem spoiler, também não vou dar spoiler, mas me lembrei da cena, né? Ela ali sentada ali na dela, ali, aqui para ver se era um bar, uma lanchonete, ali ela olha pelo vidro e fala, não, isso não pode acontecer. Então, vai lá. Ô, gente, e quantas vezes, né, a gente... Eu me sinto muitas vezes assim, ué, se é para ir lá ajudar, é ir lá e fazer... Ir lá e ajudar, ué. Eu acho isso, me sinto, faço parte disso, né?
E aí, a hora que você estava falando de família, né, eu vou lembrar, né, que André Luiz nos lembra, né, Tati, de que a família é a união de almas em processo de evolução e que ajustes e aperfeiçoamento. Né? Então, é aquela velha história, né, Tati, que a gente fala muito. Não temos a família que gostaríamos. Não temos a família que queremos, mas temos o quê? A família que necessitamos. Né? E aquela história, cada reencarnação é uma oportunidade para o espírito, e ela acontece na família, ela recomeça, às vezes, em uma família que lhe dá o apoio, a sustentação, ou em uma família dilacerada pelo conflito. E na família, a gente recomeça o aprendizado, e lá a gente sofre, aprende, caminha, e o espírito que já falhou em outras oportunidades sabe da importância do apoio e reconforto que pode receber do ambiente familiar. E nascer numa família equilibrada é uma bênção, né? Que nem todos, né, Tati, sabem valorizar. A harmonia familiar depende da harmonia de cada um dos seus membros, Tati. Cada um dos nossos desafios, né? Acabei colocando você aqui já, a gente já conversa assim até o final. Porque ela acaba ajudando a senhorinha, né? A realizar o sonho dela, já que ela não conseguiu realizar as coisas que ela queria para ela. E daí ela toma o sonho de alguém para conseguir fazer o sonho dela, que também não deixa de ajudar ela mesma, porque também ela precisa trabalhar, ela precisa fazer as coisas, né? Mas ela resolve que ela vai fazer parte dessa história, mesmo passando por cima de algumas coisas, né? Tudo para não dar spoiler, gente. Eu estou mudando todas as palavras do que eu queria falar. Olha como eu sou legal com vocês, hein? Para quem não assistiu o filme, precisa assistirem, que a gente está falando do filme Made in Coreia, tá? Como eu sou legal, estou mudando as palavras, falando só por cima, para não dar um spoiler. Então, estou indo bem, caminhando, né? Porque ela acaba ajudando de todas as formas a senhorinha. E quando ela vê, ela não está ajudando só a senhorinha. Ela ajudou a menina lá atrás, esta menina ainda precisou de outras coisas, ela foi ajudar um grupo de pessoas, ela fez amigos, fez com que as pessoas também gostassem dela por essa essência, né, do que ela é, mesmo sendo de uma etnia totalmente diferente. E eu falo de etnias diferentes porque quando a gente está em outro país, é difícil, né? A gente encontra pessoas de todas as partes do mundo e a gente sabe dos preconceitos, a gente sofre preconceitos, né? Em muitos quesitos, em muitas áreas da nossa vida, em muitos lugares que a gente vai, né? E ela acaba ajudando outras pessoas por causa principalmente também dela ser diferente, dela ter essa essência boa, né? E a questão de conhecer poucas pessoas, mas as poucas pessoas que ela conhece, ela consegue ter um vínculo de amizade, né? E essa amizade faz toda a diferença, porque é uma rede de apoio que a gente acaba criando fora do nosso país, né? Fora de onde ela foi criada, de onde ela conhecia as pessoas, né? E essa questão da amizade muda também todo o curso da história, né, Damião? Sim, e aquilo, né? A Tati está ali trazendo com muita delicadeza várias partes do filme, né? E a amizade, né? Os amigos e o que podemos esperar. Claro, é fundamental para uma relação saudável. Sabemos o que esperar dos amigos. Não posso, ou melhor, não devo considerar que os amigos podem tudo ou estarão conosco para sempre. Essa ideia é que causa decepção. Em relação aos outros, e ficar muitas vezes sozinho, sem ter com quem conversar, compartilhar, dividir. Nossos amigos estão todos aqui, na Terra. Então, estamos num planeta de provas e expiações. Então, esse conhecimento, por si só,
já elimina de que são santos, anjos, e que não cometerão erros. Gente, estamos todos juntos nesse mesmo barco, né? Então, sabendo disso, podemos entender que nossos amigos, em algum momento, podem não corresponder às nossas expectativas, mas ainda assim, serão nossos amigos. E essa concepção vai livrar da desilusão de que perdemos uma boa amizade, né? E também é fundamental entendermos que todos nós, os nossos amigos, evoluímos juntos, né? Crescemos juntos, aprendemos juntos, progredimos juntos. Então, aí, sem dúvida alguma, né, Tati? A carga e o ombro ali fica muito mais leve para podermos carregar, né, Tati? É interessante porque o filme mostra bem que a amizade é algo, é uma via de mão dupla, né? Não é unilateral. Quando é unilateral, não é amizade, né? Então, é só um lado que dá, só um lado que cede, só um lado, né? Então, assim, mostra esse lado das relações em todas as partes, né? Porque mostra a relação do filho com a senhorinha, que é unilateral, mostra a relação dela com os amigos, dela com a senhora, né? Que é bilateral. Então, assim, a gente consegue entender um pouco desse jogo da vida, né? E que nada acontece por acaso. Não acontece por acaso ela ter ido para aquele país, ela ter passado pela situação que ela passou, ter ido naquela condição, porque às vezes acontecem as coisas ruins com a gente acha que vai acabar o mundo. E tudo bem achar, porque para a gente, naquele momento, está acabando alguma coisa, está morrendo alguma coisa em nós. Mas mais para frente, a gente consegue ter a resposta do porquê daquilo, porquê daquela dor, porque depois vem alguma coisa melhor, né? Como a mensagem de Maria para Chico, né? Tudo passa. Tudo passa. Né? Então vai passar, tanto o bom quanto o ruim. Né? Então, o ruim, quando a gente está no ruim, que a gente acha que vai acabar o mundo, ele vai passar também. E não é por acaso que ela chegou onde ela chegou, não é por acaso que ela conheceu aquelas pessoas, que ela foi parar naquela família, né? E que ela teve aquele apoio. Então, quando a gente passa por esse tipo de situações, a gente não consegue pensar nisso. Mas depois que a gente passa, a gente fala, olha só, precisei passar por tal coisa para aprender tal. Ou precisei passar por tal coisa para ver que, né, não era dessa forma. Então, eu gostei bastante de Made in Coreia. Eu achei um filme bem gostoso. Você também gostou, né, Daniel? E eu achei que é um filme bem família também, mas traz umas reflexões, assim, fortes. Eu achei que trazem reflexões fortes, em muitos pontos de vista diferentes. Mas eu vou parar de falar em código aqui, gente. Vocês têm que assistir, porque senão porque qualquer coisinha que a gente fale vai dar spoiler do contexto do filme. Então, fica com a reflexão. E se você assistiu o filme, coloca aqui embaixo, escreve pra gente, eu assisti, eu também achei, ou vou assistir, depois assiste, vem aqui e volta para falar pra gente, porque é um filme gostoso de assistir, um filme família, mas que vai fazer a gente pensar em algumas etapas da nossa vida e principalmente, como é que a gente está tratando o nosso próximo. Mas isso eu vou deixar para vocês refletirem, porque na semana que vem a gente volta aqui para falar de um novo filme, de uma nova série, de um novo desenho, e a gente vai fazer uma análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.